Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, né? Hoje a gente vai começar a parte da programação, né? Trabalhando exatamente aí com os ciclos já informados, né? Nesse caso aí ciclo de desbaste, ciclo de acabamento, os movimentos com a ferramenta de canal e depois a parte de sangramento, né? De corte ali da peça. Então, o programa que a gente está utilizando é o CNC Simulator, né? Como a gente já comentou, o link dele está aí na descrição. Acho que é o primeiro link aí dos softwares, né, que estão indicados, né? Então, é um site, lá no site você consegue baixar o software, tá bom? Bom, então no caso, a gente já fez a inserção das ferramentas, né, no último vídeo. E aí, no caso, a gente agora vai para a programação, né? Tanto ferramenta como peça, né? O desenho da peça que a gente vai estar fazendo esse aqui. No caso, a gente vai estar iniciando aí com o ciclo de desbaste. Antes de chegar no ciclo de desbaste, a gente vai fazer a inserção do cabeçalho, né? Ali para poder, obviamente, dar sequência ali na operação, tá bom? Bom, então vamos abrir aqui a parte para edição, né? Eu vou iniciar exatamente colocando essa referência aí N10, que ela vai ser exatamente a identificação da linha. Então toda vez que eu fizer uma linha, eu vou colocar a letra N e vou colocar um valor associado. Eu gosto de deixar N10, N20, N30, porque se tiver necessidade de edição, né, de uma linha para outra, eu, exemplo, coloco N11, então já é uma linha ali subsequente, né? Você fica ali com espaço para poder fazer essas inserções. Bom, aqui no sistema eu vou começar exatamente com o cabeçalho, né? Vou colocar aqui G21, G99, G40 e G90, né? O que é que significa esses elementos aqui? Aqui é para programação em milímetros, aqui é para liberar o deslocamento de origem, né? Aqui é para cancelar a compensação de raio e aqui é para coordenadas absolutas. No caso, é sempre importante ficar atento, né, com o tipo de comando que você está utilizando, né? Por mais que boa parte trabalhe com a referência de code, né, o comando FANUC, mas é importante ficar atento com a estrutura, né, a sintaxe ali da programação, tá bom? E aí finalizando aqui com o ponto e vírgula, né, ou seja, como se fosse o EOB, né, o End of Block. Então aqui coloquei o cabeçalho, eu vou colocar aqui na sequência o limite de rotação, né, ou seja, o limite de rotação que eu quero que a máquina atinja. Normalmente, né, as pessoas trabalham ali com 80, 85% ali da rotação máxima da máquina, né, então é importante ficar atento com isso, né, se tem algum parâmetro ali para ser utilizado. Eu vou colocar aqui colocar aqui 2500, né, então esse G50 ele representa exatamente o limite de rotação e aqui o limite de rotação ali utilizado. Bom, aqui na sequência eu vou chamar a ferramenta 1, né? Muitos comandos trabalham com o número da ferramenta e o corretor, né? Então vou colocar aqui T0101, embora que para esse aqui não faça diferença para esse software, né? Mas vou colocar esse segundo número para indicar como se fosse o corretor da ferramenta. A gente já gravou alguns vídeos aqui no canal, né, falando sobre essa questão do corretor, que é onde vai vir exatamente as informações do parâmetro ali da ferramenta. Eu vou acessar aqui a aba de ferramentas, só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, essa ferramenta 1, observa que tem algumas características aqui indicadas, né? E aí no caso, observa que tem uma referência aqui do raio, 0.4, né? Ou seja, o raio dessa ponta é 0.4, e isso aí é uma informação importante exatamente quando você vai utilizar ali a compensação do raio, né, com o G41 ou G42, e aí no caso aquele G40 é exatamente para cancelar essa compensação, mas que quando a gente for utilizar, por exemplo, o ciclo de acabamento, a gente utiliza, né? Nesse caso aí, o movimento à esquerda, a gente vai utilizar o G41, que obviamente será necessário fazer essa compensação. Bom, então ferramenta 1, M6 para liberar, né, o giro da torre. Aqui na sequência, o M não, N. Aqui na sequência, a gente pode já posicionar a ferramenta, né, próximo à peça, né, e aí é importante ficar atento com os valores, né. A gente vai estar com a peça, ela está exatamente nesse ponto aqui, né,
a peça bruta tem 150, nessa parte aqui para fora tem 100, e eu vou posicionar a ferramenta aqui para poder fazer o faceamento, né? E aí no caso o diâmetro dela é 45, né? Então tenho que colocar um valor maior do que 45 para que a ferramenta ela não colida na peça, né? Então 46, 47, 46,5. Então vou colocar 46,5 aí como um ponto de segurança, né? Então eu vou colocar aqui, ó, G0 x 46,5 Z0, ou seja, vai ficar alinhado ali com a face da peça, né? Então vai ser o deslocamento. G0 aí no caso é movimento rápido, né? Bom, aqui na quinta linha eu vou colocar a indicação para a máquina, né, começar a rotacionar. Aí no caso eu vou colocar a velocidade de corte constante de 96 e vou colocar a velocidade de corte que vai vir com essa, eu vou colocar 200. Ou seja, essa velocidade de corte ela é uma velocidade de corte que você encontra, obviamente, catálogos, manuais, né, no estojo, né, do próprio inserto ali, qual o fabricante está fornecendo. A gente já fez vários vídeos aqui no canal, né, falando sobre cálculo referente à velocidade de corte. Então G96, S200, vou colocar aqui M3, que é para ele girar no sentido de corte, e vou colocar aqui na sequência M8 para ativar o fluido de corte, né? Então aqui, o que vai acontecer com essas linhas do programa? A ferramenta ela vai deslocar mais ou menos aqui para esse ponto e depois a peça vai começar ali a rotacionar. E agora eu vou colocar um movimento para fazer o faceamento, né? G1 X0, né? Ou seja, eu vou até o centro ali da peça. Só que acontece, como eu estou utilizando primeiro G1, eu vou colocar aqui a velocidade de avanço, né? A velocidade de avanço que é em milímetro por revolução, né? Tá até aqui, ó. É exatamente esse F, né? Ou seja, o avanço em milímetro por revolução. Então eu vou colocar aqui F.4, né? Já que é uma ferramenta para desbaste. Então ela vai até o centro ali da peça, né? Então fez o faceamento, eu vou afastar essa peça da face, né? Então eu vou afastar ela na diagonal fazendo um movimento como esse aqui, ó. A ferramenta ela vai vir, vai facear e depois eu quero que ela afaste na diagonal, né? Para não tocar ali na face da peça. Então vou colocar aqui na sequência N80 G0 X. Posso voltar para aquele mesmo ponto, né? 46,5. Agora aqui tem um detalhe, a gente vai iniciar o ciclo de desbaste, né? Esse valor que a gente vai colocar antes de iniciar o G71, que é o ciclo de desbaste, ele tem que fazer uma referência ao diâmetro bruto da peça, né? Então, como o diâmetro bruto é 45, né? O menor valor que a gente poderia colocar seria 45, né? Então, também não indico colocar um valor tão grande, 2, 3 milímetros no máximo, do que o diâmetro bruto da peça, porque no ciclo de desbaste, como é um ciclo automático, a máquina ela vai levar em consideração o perfil que você vai descrever, né, da peça, né, a silhueta, e vai tomar como referência esse ponto de start para criar os movimentos de corte, né? Então, se você colocar um valor muito distante, exemplo, vamos supor, você colocou X50, então você tem 5 milímetros em vazio, né, que seria de 50 até 45, porque ela só vai começar a retirar material quando chegar no diâmetro de 45. Então esses 5 milímetros a máquina iria entender que tinha material e ela vai fazer os movimentos em vazio, né, por causa desse valor que você colocou. Então vou colocar aqui no mesmo valor, x46,5, e eu quero 1 milímetro afastado da face, Z1. Pronto, então essa aí vai ser a referência para iniciar o ciclo aí de desbaste, né? E aí na sequência vai entrar lá o G71. Só que acontece, a gente vai testar essa primeira estrutura da linha do programa, verificar se está tudo ok. Próximo vídeo a gente começa aí o ciclo de desbaste, né? Então essa parte aqui, né, a gente teria exatamente uma relação ali para o cabeçalho, né, e um movimento de preparação ali e faceamento do projeto. Aí no caso aqui eu vou colocar M30 só para indicar ali o fim do programa, né? Vou colocar aqui para simular. Ó, ver que ele foi para aquela posição, ó, G0 x 46,5 Z0,
né? Ou seja, ele está 1,5 aqui do diâmetro da peça. Ele começou a rotacionar, né? O M8 vai ligar o fluido de corte, depois ele vai deslocar até esse centro e afastar. Ligou o fluido de corte, fez o movimento ali do faceamento, aí ele vai afastar na diagonal, e aí finalizei o programa, tá bom? Bom, beleza, então acho que por hoje tá bom, né? Fica aí a primeira referência aí do projeto referente à peça, né? Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, né? Próximo vídeo a gente inicia o ciclo de desbaste, o G71. E é isso, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, vídeos novos às 14 horas e às 20 horas, tá bom? Valeu!